A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 3 e versículo de número 7 ao 12, que vai nos dizer assim: Retirou-se Jesus com os seus discípulos para os lados do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, aqui nós vemos que muitas pessoas, elas seguiam a Jesus porque elas sabiam que Jesus curava, que Jesus libertava. A Bíblia diz que eram grandes multidões que vinham até ele para que elas pudessem ali viver milagres. Até o Filho de Deus tinha um barquinho, irmãos, que ele ficava ali refugiado, guardado, protegido, para que ele não viesse assim a sucumbir no meio da multidão. Muitas vezes nós pensamos que porque somos cristãos, filhos de Deus, o Senhor nos chamou, nos escolheu, temos um propósito, um chamado, o Senhor tem uma obra na nossa vida, nos chamou para a salvação, nós suportamos as pressões da multidão, mas nem sempre, irmãos, nós vamos conseguir suportar. Tem momentos na nossa vida que nós vamos precisar entrar em um barquinho. Você vai observar aqui que Jesus, ele recomendou aos discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho, por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Tem um barquinho, irmãos, para nossa história, que é um barquinho de refúgio. Nós não somos super crentes, não. Nós passamos por aflições, por dores, por dificuldades. Como é que está o seu barquinho? Você tem cuidado de tudo e de todos sem tirar um tempo para você e Deus? Sem entrar em um barquinho de oração? Sem estar aí a candarasturabaia cuidando de você fisicamente, emocionalmente, espiritualmente? Irmãos, porque às vezes a gente cuida de tudo. Às vezes a gente quer solucionar o problema de todo mundo, mas nós esquecemos de cuidar muitas vezes de nós mesmos. O barquinho era um cuidado para com a vida do Senhor Jesus. Mesmo ele sendo o Filho de Deus, tinha que ter um barquinho para o cuidado dele, para que as multidões não viessem a comprimir Jesus. Declare comigo: eu preciso de um barquinho. Eu preciso de um barquinho, você não pode esquecer disso. Como assim, irmã? Eu preciso de um barquinho? Pois é, você precisa de um tempo a sós com Deus. Você precisa de um tempo para cuidar de você, para cuidar da sua mente, para cuidar das suas emoções, para cuidar do seu corpo físico, para cuidar da sua vida espiritual. Não cuide somente da multidão esquecendo de você. Tem muita gente que está me ouvindo agora que cuida de filho, cuida de marido, cuida de neto, cuida de esposa, cuida de esposo, mas muitas vezes esquece de você. Cuida da obra, faz uma coisa aqui, faz outra ali, vai para a igreja, mas você esquece de cuidar de você e Deus está dizendo cuidado. Cuidado, porque as multidões muitas vezes querem comprimir você. As multidões querem te fazer sucumbir. Tem muita gente, irmãos, que adoece por quê? Porque vai sugando uma coisa aqui, vai sugando outra ali, vai pegando um problema daqui, vai resolvendo o problema de fulano dali, não vai cuidando de si mesmo e as emoções vão sendo afetadas, a mente vai sendo afetada, a vida espiritual vai sendo afetada, porque a queda não vem de uma vez só, irmãos. A depressão, ela não vem de uma vez só, a ansiedade não vem de uma vez só. É aos poucos, é quando você não tem um barquinho para você se refugiar. É quando você não tem um tempo a sós com Deus, um tempo para cuidar de você, um tempo para cuidar da sua mente, porque você é importante. Se você não estiver de pé, como é que vai acontecer algumas coisas na sua história? Imagine, irmãos, se a multidão ali conseguisse comprimir Jesus, não ia ter milagre para ninguém. E tem momentos na minha e na sua vida que é assim, irmão. Se a gente parar, quem vai cuidar das coisas que a gente precisa cuidar?
Então, para a gente estar de pé, cuidando do que precisa ser cuidado, nós precisamos primeiramente o quê? Valorizarmos o tempo a sós com Deus, termos um barquinho para se refugiar de vez em quando, tirar um tempo de descanso e dizer assim, ó, eu mereço ter um tempo a sós com Deus, nem que seja no quintal da minha casa, olhando para o céu. Irmãos, eu não estou falando aqui de viagens caríssimas. Eu não estou falando aqui de você ter que fazer algo extraordinário, um jantar caro, não. Eu estou falando aqui de um tempo entre você e Deus, Deus e você. É um tempo para cuidar de você. É um tempo para cuidar da sua mente, das suas emoções. Às vezes, irmãos, a gente passa desapercebido aos detalhes da vida. Mas 5 ou 10 minutos que você tira dizendo, ó, eu vou tomar um banho. Vou cuidar de mim, eu não tenho tempo para muita coisa não, mas hoje eu vou fazer isso aqui, vou lavar meu cabelo. Hoje eu vou fazer uma hidratação. Hoje eu vou lá no fundo de lá de casa, não quero ninguém aqui. Eu agora vou conversar com Jesus. Vou olhar para o céu e vou conversar com Ele. Pois é, estes tempos pequenos, que muitas vezes parece ser pouca coisa, irmãos, que muitas vezes nos reabastece para a gente prosseguir. É o barquinho. O barquinho era algo simples, mas era algo que trazia o quê, irmãos? Livramento. O barquinho era algo simples, mas era algo que evitava que a multidão comprimisse Jesus. Muitas vezes pensamos que somente o grandioso é que pode trazer para a nossa vida alegria, mas não. Deus trabalha na simplicidade. Deus trabalha nas pequenas coisas. Às vezes você não tem condições de ir no restaurante caríssimo, mas você pode comer um pastel na feira. Você pode ir numa praça, sentar um pouco e tomar um sorvete. E se não tem dinheiro para tomar um sorvete, você pode sentar numa praça um pouco e respirar. Você precisa entender que o barquinho é necessário. Por quê? Porque as multidões sempre vão atrás de você. Seus filhos sempre vão atrás de você. Seu esposo, sua esposa, seu patrão. E se você não cuidar de você, você sucumbe diante da multidão. Você sucumbe diante de tudo aquilo que você está carregando como super-homem, super-mulher. Ei, você não é super-homem. Você não é super-mulher. Isso só acontece, irmãos, em histórias, em filmes. Mas na realidade é muito diferente. Nós somos seres humanos, constituídos de corpo, alma e espírito. O nosso psicológico, irmãos, precisa de cuidado. O nosso corpo físico precisa de cuidado. A nossa mente precisa de cuidado. Nós precisamos de cuidado. Se nós ficarmos cuidando o tempo todo, nós não vamos ser cuidados. E quanto mais a gente vai, irmãos, deixando as nossas energias, as nossas forças em algumas coisas, ajudando aqui, ajudando outra ali, daqui a pouco, irmãos, o nosso corpo, o nosso emocional sente o impacto. Pode observar que pessoas que hoje estão doentes emocionalmente, pessoas que estão doentes fisicamente também, a doença ela não vem de uma vez só, ela vem aos poucos. E às vezes ela vai dando sinais e a gente não percebe. A multidão era muito grande aqui. Então Jesus entendeu, eu preciso de um barquinho. O Filho de Deus, irmãos, foi ele quem recomendou aos discípulos que preparassem um barquinho para ele. Ele poderia muito bem ficar ali como super-homem dizendo, eu sou filho de Deus, ninguém vai me comprimir, eu vou ficar aqui, ó, e não vai ter nada. Mas ele entendeu, eu sou ser humano, eu sou 100% Deus, mas também sou 100% homem. E eu preciso realmente de um barquinho para me refugiar de vez em quando, porque senão a multidão vai me fazer sucumbir. Você observa que era muita gente, irmãos. O povo da Galileia, uma grande multidão seguia ao Senhor, também da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Ou seja, este povo todo aqui veio ter com Jesus sabendo do que ele fazia. E a Bíblia diz, irmãos, que o povo ficava desesperado, querendo tocar em Jesus, querendo que Jesus tocasse neles. Então imagine, irmãos, a agonia que era. Mas o Filho de Deus, diante da agonia, disse o quê? Ó, prepare um barquinho para mim. Por quê? Porque eu entendo que eu sou 100% Deus, mas também sou 100% homem. Sabe o que é isso? Eu entendo que como ser humano eu tenho limitações, como Deus eu não tenho, mas como ser humano eu tenho. Porque Jesus, irmãos, ele veio como homem também. E ele entendia que o corpo físico dele precisava o quê, irmãos? De livramento. Porque se ele ficasse ali fazendo a vontade da multidão, o povo ia acabar com ele. O povo iria comprimir Jesus, irmãos. Por quê? Porque as pessoas só querem sugar. As pessoas só querem, irmãos, o melhor para si. E quando elas veem que você está sempre disponível, fazendo, sem cuidar de você, elas vão sugar de você. Mas a partir do momento em que você entende, ó, eu tenho um barquinho e esse tempo aqui é meu, a sós com Deus. Mesmo que muitas pessoas não gostem, mas entre no seu barquinho.
E cuide de você. Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer, cuide de você. Declare comigo, eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar de mim. O que tem de esposas, irmãos, que só cuida do esposo, mas não cuida de si própria mais. O que tem de esposos que só cuida do trabalho da esposa, mas não cuida mais de si. O que tem de filhos que só vivem em função, muitas vezes, dos pais, do trabalho e não cuidam de si. Nós precisamos, irmãos, cuidar daquilo que o Senhor nos entregou. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar dele. Nós precisamos cuidar do nosso físico. Você precisa de um banho. Você precisa realmente estar limpo, aseado. Você precisa sair um pouco, conversar um pouco, respirar um pouco. Se não tem amizade, você tem um amigo que é Jesus Cristo. Você precisa conversar um pouco com ele, ter um tempo a sós, no seu quarto, no seu quintal, não importa onde seja. O que importa é você não deixar as multidões te sucumbirem. O que Deus ele está falando contigo é, eu tenho visto você, minha filha. Eu tenho visto você, meu filho, e eu estou aqui falando contigo porque eu, o Senhor, quero cuidar de você em todas as áreas da sua vida. Irmãos, tem gente também que só faz a obra o tempo inteiro e não cuida de si, não cuida da vida espiritual, é só na igreja, é só fazendo isso, é só cantando, é só pregando, e muitas vezes não está cuidando do emocional, não está cuidando da vida financeira, não está cuidando da vida ministerial, não está cuidando da família, só está cuidando, irmãos, dos holofotes, de fazer, como se fosse uma máquina. E daqui a pouco, quando desmorona, irmãos, não tem força para se erguer. E Deus está dizendo hoje, não viva daquilo que as pessoas pensam, acham, falam de você. Não viva para impressionar a multidão. Porque se você fizer, a multidão, ela vai te seguir. Se você deixar de fazer, a multidão automaticamente vai deixar você. Então cuide de você. Cuide de você porque aquilo que é para você fazer por você, a multidão não faz. Tem gente que só está ao seu lado enquanto você está fazendo por ela e por ele. Mas a partir do momento que você deixar de fazer, que você disser assim, eu vou cuidar de mim um pouco, a pessoa vai se afastar. Jesus entendia, as multidões só quer para si. Porque nem todos que estavam ali, irmãos, queriam seguir ao Senhor Jesus. Nem todos que estavam ali queriam se converter e mudar de vida. Mas eles queriam milagre. Eles queriam aquilo que Jesus poderia proporcionar para eles. Tem pessoas que nos cercam que é assim, irmãos. Elas só sugam. Elas só querem para si. E muitas vezes, irmãos, a gente fica sendo sugado. E sem perceber, a gente começa a enfraquecer. E hoje Deus diz para você, não enfraqueça. Permaneça de pé, se recarregando, reabastecendo as suas forças. Irmãos, a gente precisa também ser recarregado. E são nesses tempos que entramos no barquinho em que a nossa força, a nossa fé é renovada. Ore pelas pessoas, mas ore por você. Busque pelos seus, mas busque por você. Cuide dos outros, mas cuide de você. Declare comigo, eu vou cuidar de mim. Porque o meu corpo, a minha vida e a minha história pertencem ao Senhor. Eu vou cuidar de mim porque o meu corpo, a minha vida, a minha história pertencem ao Senhor. Deus, ele não só quer sua vida espiritual, ele quer você por completo. E ele quer que você esteja bem, porque o Senhor tem promessas de paz para nós, irmãos. O Senhor, ele não se compraz na nossa dor, no nosso sofrimento, não. Mas ele quer que a gente tenha vida abençoada. Ele quer que a gente tenha paz na presença dele, mas isso só acontece se a gente entender que nós temos limitações e que nós precisamos, irmãos, muitas vezes deixar muitas coisas de lado e entrar no barquinho. Nós precisamos buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar e invocá-lo enquanto ele está perto. Ore, como eu falei, pelas pessoas, mas não esqueça de orar por você. Tem gente, irmãos, que intercede por todo mundo, mas não ora por si. Tem gente que coloca a mão, ajuda o casamento de um, ajuda o casamento de outro, ajuda a família de outro, mas a sua própria família está precisando de ajuda. Você está precisando de ajuda. E Deus está dizendo, eu quero fazer isso por você. Eu não quero, minha filha, que você venha sucumbir. Meu irmão e minha irmã, Deus não te chamou para você sucumbir. Deus não te chamou para você perecer. Eu sei que você muitas vezes, né, quer agir como super-homem, como super-mulher, ajudando todo mundo. Eu sei que é muito bom a gente servir. É melhor servir do que ser servido, né, irmãos? É melhor a gente abençoar do que sermos abençoados. Mas hoje a palavra de Deus para você é, cuide de você. Pense um pouco em você. Cuide das suas emoções. Cuide em se manter de pé, cuide da sua vida espiritual, porque tem muitas coisas, irmãos, que elas vêm sutis com a multidão e a gente não percebe. A depressão vem sutil, a obesidade vem sutil, é isso mesmo. A ansiedade vem sutil,
os problemas emocionais, os problemas na saúde. Por isso você tem que cuidar de você. É isso mesmo. Tem muita gente que pensa que Deus só se importa com o nosso espiritual, mas não é assim, irmãos. O Senhor se importa com tudo aquilo que nos cerca. O Senhor se importa com seu bem-estar. E Ele quer que você tenha um bem-estar na sua vida emocional, mental, espiritual, sentimental. Por isso, se reabasteça. Por isso, seja alguém que conhece os seus limites. Conheça os seus limites, porque você tem limite. Como mãe, você tem limite. Como pai, você tem limite. Como esposa, você tem limite. Como esposo, você tem limite. Como uma pessoa que faz a obra de Deus, você tem limites. Então, reconheça isso. Jesus entendeu. Eu estou aqui como 100% homem, 100% Deus. Ou seja, como ser humano, eu tenho limitações. E eu preciso de um barquinho por causa da multidão, para que eles não venham me comprimir. Você precisa de um tempo para com Deus, porque você é ser humano. Você é falho, é imperfeito. Enquanto você estiver neste corpo corruptível, você precisa se reabastecer. Então, em nome de Jesus Cristo, não dê uma de super-homem ou super-mulher, mas cuide de você. Esta palavra, irmãos, é um alerta de Deus para que você se cuide, para que você cuide da sua vida, para que você possa estar de pé, para ajudar outras pessoas. Se Jesus fosse comprimido aqui, como era que ele ia cuidar de outras pessoas? Se você perecer, como é que você vai cuidar de sua família? Como é que você vai cuidar dos seus filhos? Como é que você vai cuidar daquilo que tem lhe cercado? Deus não te chamou para perecer, mas Ele te chamou para viver milagres. Ele te chamou para que você seja a coluna, o sustento. E o sustento precisa estar realmente, irmãos, edificado de maneira correta. O sustento precisa ter estrutura. Então hoje Deus diz para você, entre no barquinho, porque eu, Senhor, estou lhe dando estrutura, cuide de você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por este cuidado, por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você e você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecermos, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada. Obrigada por cuidar de nós nos mínimos detalhes, nos mostrando que o Senhor se importa, Pai, conosco, de maneira tão especial e detalhada, não somente no espiritual, mas o Senhor se importa conosco em todas as áreas da nossa vida, que nós vemos, Senhor, que o teu Filho amado Jesus Cristo, ele pediu um barquinho para que ele pudesse entrar. Ah, Senhor, nos ensina, nos instrui, nos ajuda, que tem momentos na nossa vida, Pai, nos mostra que nós temos que entrar no barquinho. Tem momentos que nós precisamos, meu Deus amado, parar para respirar. Parar, meu Deus amado, para nos distrair um pouco. Parar, para cuidar de nós. Porque o Senhor, meu Deus amado, não quer que a gente venha adoecer. Tem pessoas, Pai, que estão ouvindo esta palavra, Senhor, que o Senhor estava vendo que ele e ela estava prestes a adoecer, mas com esta palavra eles vão despertar, vão cuidar do emocional, vão cuidar da mente, vão tirar um tempo, meu Deus amado, para se reabastecerem na tua presença, para depois eles poderem ajudar outras pessoas, porque um doente não pode ajudar alguém que está doente. Você precisa estar bem, você precisa estar sarada, sarado, para que você possa ajudar. Por isso Deus está dizendo, entra no barquinho, sempre que for necessário. Lembre-se de uma coisa, você não é fraco, você não é fraca, mas você também não é super-homem nem super-mulher. Você tem as suas limitações. E você precisa entender que você precisa conhecer os teus limites e precisa entender que aquilo que você não pode fazer, o Senhor faz por você. Se preciso for, em momentos que você sentir que está sucumbindo, se você sentir que está perecendo, entra no teu quarto, fecha a porta e converse com Deus e peça ao Senhor, Senhor, neste tempo que eu estou a sós contigo, eu estou entrando em um barquinho e eu te peço que o Senhor renove as minhas forças, que o Senhor não me deixe perecer, nem sucumbir, nem desistir, mas que o Senhor segure na minha mão, me fortaleça, me ajude, me sustente, porque eu conheço as minhas limitações e eu sei que eu sou dependente de ti, Deus. Nós estamos aqui porque nós reconhecemos a nossa dependência de ti. Nós reconhecemos, Pai, que sem ti não somos nada, nem ninguém. Precisamos da tua graça, do teu sustento, do teu amor. Ah, Senhor, precisamos que o Senhor nos ajude, porque tem momentos que sozinhos a gente não consegue, Pai. Quantos e quantas estão aqui fingindo que tudo está bem, mas por dentro eles estão desmoronando. Mas antes que eles desmoronem, Pai, eles vão entrar no barquinho e vão ser fortalecidos pelo Senhor, e a força da multidão não vai fazer eles sucumbirem. Os problemas que estão cercando, rodeando, não vão paralisar o que o Senhor tem com os teus filhos, porque a partir de agora, Pai,
Eles vão começar a agir como o Senhor. Quando for necessário, eles vão entrar no barquinho, Pai, e vão se reabastecer para depois voltarem, meu Deus amado, a peleja, a luta, para depois, meu Deus amado, eles voltarem para resolver algumas coisas que eles precisam resolver depois de reabastecidos, depois de recarregados. Recarrega, Pai, a nossa força, recarrega a nossa energia, o nosso ânimo, a nossa coragem, o nosso vigor, Pai, pois nós precisamos de Ti, nós sabemos das nossas limitações. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai. Desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor. Aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a Ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Que cada nome, cada pedido seja visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e para a glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. O Senhor nosso Deus, irmãos, Ele cuida de nós os mínimos detalhes. E hoje Ele diz para você, é necessário você entrar no barquinho. É necessário você recarregar suas forças. É necessário você ter a sua fé restabelecida para que você possa ajudar as multidões que te cercam. Não deixe que as multidões venham sugar você a ponto de você não ter mais força de se erguer e de se levantar. Sempre que for preciso, lembre-se de uma coisa: se retire, vá para o seu barquinho, tire um tempo de distração, tire um tempo de oração, tire um tempo para cuidar de você, porque Deus, Ele tem cuidado de todas as coisas. Você não é super-homem, você não é super-mulher. Lembre-se, Deus é quem cuida de você. Só confie, descanse, porque o Senhor conhece suas limitações e você também precisa reconhecer cada uma delas. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.